Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos aqui para começarmos mais uma aula específica de questões da banca IBGP, tá certo? Nós já fizemos duas aulas, as duas primeiras aulas, pontuamos informações acerca da análise combinatória e probabilidade, só que nós vamos aumentar o número de aulas porque nós vamos misturar com a parte da lógica. Eu ia fazer separado, mas alguns alunos pediram também para já ir trabalhando as questões da lógica. Então, vamos começar a pontuar aqui a partir dessa nossa terceira aula. Você teve acesso ao nosso material que fala sobre a negação e as equivalências, né? A negação composta e a parte de equivalências lógicas. Dentro de cada questão, a gente vai pontuando um pouquinho de forma direcionada da parte teórica que você precisa dominar, beleza? Bom, então, você teve acesso ao material. Tendo alguma dúvida depois, mande lá no seu grupo, que aí eu vou entrando em contato e vou te auxiliando, tá certo? Pois bem, então vamos projetar aqui a nossa primeira questão, que vai falar o seguinte: assinale a alternativa que corresponde corretamente à negação da proposição a seguir. As tampas das caixas de acesso são removíveis e as calçadas pertencem ao município. Então, nós temos ali uma conjunção e nós temos que negar. Então, vamos recordar o seguinte: a regra, então você vai colocar aí negação da conjunção. Então, como que você procede para negar a conjunção? Duas etapas. Primeiro, você vai trocar o e pelo ou. Então, você vai trocar a conjunção pela disjunção e depois você vai negar tudo, ou seja, você nega as duas partes. Na linguagem simbólica, você vai ter aqui, ó, a negação de P e Q. Então, você troca o E pelo OU, né, e nega a primeira parte e nega a segunda parte, correto? Pois bem, tendo então a regrinha nas mãos, nós vamos trocar o E pelo OU. A primeira parte, as tampas das caixas de acesso são removíveis. Você vai negar. E as calçadas pertencem ao município. Você vai negar. Sendo assim, quando você aplica, você vai ter o seguinte: escreva assim: as tampas, né, das caixas de acesso. Aí você vai negar, você vai colocar o não antes do verbo. Não são removíveis. Certo? No lugar do e, você coloca ou e aí você nega. As calçadas, aí ó, não pertencem ao município. Correto? Então, nós colocamos o não aqui antes do verbo e colocamos o não aqui antes do verbo. Pelas alternativas, vai bater exatamente com a letra D. Correto? Então, nessa primeira questão, a banca cobra uma questão sobre a negação da conjunção. Beleza? Vamos lá, vamos para a nossa próxima questão, que vai falar o seguinte:
Ezequiel e Alice são arquitetos concursados da Prefeitura de Ouro Preto e estavam discutindo sobre um projeto em fase de análise para a regularização urbana. Então Alice fez a seguinte afirmação: não pode invadir o APP ou vou liberar este projeto. Desta forma, é correto afirmar que uma afirmação equivalente é. Então, nós temos aqui uma disjunção, que é o ou. Então, nós temos que trabalhar equivalência. Então, você vai escrever assim, ó. Equivalências da disjunção. Você sabe que nós temos duas regras. Vamos lá. Regra 1. Primeiro passo. Você vai trocar o ou pelo se e então. Depois, você vai negar a primeira parte. E depois, você vai manter a segunda parte. Então, pensando na regra 1, você tem aí, troca a disjunção pela condicional, né? Troca o ou pelo se, então, nega a primeira parte e mantém a segunda. Na linguagem simbólica, você vai ter isso aqui, ó. P ou que, nega a primeira parte, então, no lugar do ou coloca o se e então, e mantém a segunda parte. E aí, antes de recordar a regra 1, a regra 2, já vamos aplicar ali, ó. Então, você vai colocar assim, ó, se. Aí você tem que negar a primeira parte que fala, não pode. Então, você vai tirar o não. Porque como o não já está ali, para negar, você tira. Então, se pode invadir APP, então vou liberar este projeto. Lembrando que a equivalência é você escrever a frase de forma diferente, mas que elas tenham o mesmo significado. Então, quando você diz não pode invadir a APP ou vou liberar este projeto, é a mesma coisa que se pode invadir a APP, então vou liberar este projeto. E aí você tem a regra 2. A diferença da regra 1 para a regra 2 é uma só. Você vai agora trocar a ordem das partes. Então, você tem, primeiro, você vai trocar o ou pelo se e então. Então, novamente, você troca a disjunção pela condicional. Depois, você vai trocar a ordem das partes. Então, você troca a ordem das partes. Depois, você vai negar a primeira parte. Depois, você vai manter a
segunda parte. E as duas regras são muito utilizadas, então você tem que dominar as duas. Em símbolo, você tem P ou Q, então você vai trocar pelo se e então, troca a ordem, então traz o Q para o início e o P para o final, e nega a primeira parte. A segunda parte você mantém. Sendo assim, vamos aplicar a regra. Então você vai ter se, pega a segunda parte e traz para o início. Se, vou liberar este projeto, então você tem que negar. Se, não vou liberar este projeto, então veja que eu peguei a segunda parte, trouxe para o início e neguei. Se não vou liberar este projeto, então, aí você pega a primeira parte, manda para o final e mantém do jeito que está. Então, não pode invadir app. Então, quando eu digo não pode invadir app ou vou liberar este projeto, é a mesma coisa que se não vou liberar este projeto, então não pode invadir app. E então, recordamos aqui as duas regras e eu reescrevi a sentença dada, né, aplicando a regra 1 à regra 2. E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra A. Se pode invadir a app, então vou liberar este projeto. Ou seja, a banca aplicou a regra de número 1. Tá certo? Perfeito. Bom, agora, qualquer coisa depois, pausa o vídeo, volta, tente fazer sozinho, né? Entra na aula novamente, vê ali onde ficou faltando os detalhes para as suas anotações. Agora, vamos projetar aqui a nossa terceira questão. A questão ela vai falar assim: dadas as proposições, aí você tem hoje é sábado, é uma delas, e a outra, amanhã choverá. Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição. Hoje não é sábado ou amanhã não choverá. Nós recordamos a negação da conjunção e as equivalências, né, da disjunção. Agora, com essa questão, nós vamos recordar a negação, coloque assim, a negação da disjunção, correto? Perfeito. Então, como que funciona? Primeiro passo, escreva assim, trocar, no caso, o ou pelo e. Então, você vai trocar a disjunção pela conjunção e depois você vai negar tudo. E aí você nega as duas partes. Bom, em símbolos, você vai ter isso aqui. A negação de P ou Q, certo? Então, você troca o ou pelo e e nega as duas partes, correto? Então, você troca o ou pelo e nega as duas partes, que é chamada a regra de segunda lei de Morgan. Então, pegando ali a sentença dada, ó, hoje não é sábado. Então, como já tenho não, eu vou tirar. Então, eu vou colocar assim, ó, hoje é sábado, certo? E aí, no lugar do ou, e, tá vendo aqui? Amanhã não choverá. Como já tenho não, você nega. E amanhã choverá.
correto? Então, pelas alternativas, veja que bate com a letra A. Sempre você aplica a regra ao pé da letra. Aí, às vezes, a banca vai mudar um detalhezinho ou outro nas alternativas, mas que você percebe que manteve a regra corretamente, tá certo? Muito bem. Então, trabalhamos aqui a questão de número 3. Na questão de número 3, recordamos aqui a negação da disjunção. Pois bem, vamos continuar. Vamos pegar a questão de número 4, que vai falar assim: assinale a alternativa que apresenta corretamente a negação da proposição. Então, se chove, então a rua fica molhada. Então, agora, nós temos uma condicional e nessa questão nós vamos recordar a sua negação. Então, você vai colocar assim, ó, negação da condicional. Como que a gente procede para poder negar o se, então? Primeiro passo, você vai trocar o se e então pelo e. Então, você troca, né, o condicional pela conjunção. Depois, você vai manter a primeira parte. Então, a primeira parte você mantém e você vai negar a segunda parte. Então, você troca o se, então, pelo e, mantém a primeira parte e nega a segunda parte. Na linguagem simbólica, você tem aqui a negação de se P, então que. No lugar do se, então, você coloca o e, mantém a primeira parte e nega a segunda parte, correto? Recordada a regra, então aqui, ó, a primeira parte, chove, você tem que manter. Então, você coloca assim, chove. No lugar do se, então, você coloca o e nega a rua, a segunda parte, que é a rua fica molhada, né? Aí você põe assim, ó, e a rua não fica molhada. Então, veja, chove e a rua não fica molhada. Só que você vai ver como que a banca colocou. Ela repetiu, né? Ela colocou seguindo ao pé da letra. Tem casos que a banca vai colocar assim, ó, choveu e a rua não ficou molhada. Então, ela vai dando essa mudadinha, mas você percebe que manteve claramente a regra. Mas não foi o caso aqui, a banca seguiu realmente à risca, tá certo? Então, quando se fala na negação da condicional, essa é a regra. Guarde essa regra, porque realmente é muito cobrado, tá certo? Com isso, trabalhamos a questão de número 4. Vamos prosseguindo, vamos para a questão de número 5. A questão de número 5 vai falar assim: a negação da proposição. Então, mais uma questão referente à negação. Então, veja, olha só. Um adolescente vai a um centro socioeducativo, se e somente se for infrator. Então, como que se dá isso? Como que vai funcionar isso? Vejamos. Nós temos ali a bicondicional. Então,
olha que interessante. Não é muito comum, mas veja, você vai colocar assim, ó. Negação da bicondicional. Certo? O que acontece? Bicondicional, estamos falando do se, somente se. Para você negar, é uma aplicação única. Você vai escrever assim, ó. Basta trocar o se e somente se pelo ou seja, você vai trocar a bicondicional pela disjunção exclusiva, tá certo? Bom, em símbolos, você tem isso aqui, ó, P, se e somente se que. Então, trocando pelo ou, você tem ou P ou que. E aí você pega, então nós temos ali, ó, um adolescente. Eu vou colocar assim, ó, ou um adolescente vai a um centro socioeducativo, certo? Ou, né, ou é um infrator, correto? Então, a negação, então nós temos ali, ó, um adolescente vai a um centro socioeducativo, se somente se for infrator. Então, basta trocar o se somente se pelo ou. Então, a frase negada ficou ou um adolescente vai a um centro socioeducativo ou é um infrator. E aí, se você observar, alternativa C, correto? Muito bem. Trabalhamos aqui agora a questão de número 5. Vamos avançar para a questão de número 6. A questão vai falar assim: para negar, hoje eu nado 6 quilômetros ou faço 100 abdominais. É correto afirmar que nós já recordamos a regra. Então, para você negar o ou, troca pelo e. E aí você vai negar a primeira parte e você vai negar a segunda parte. Aplicando, você vai colocar assim: hoje eu não nado 6 quilômetros. E aí você nega: não faço abdominais. Então tá aqui, ó. Correto? Então, hoje eu não nado 6 quilômetros e não faço abdominais. E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra B, ó. Hoje eu não nado 36 quilômetros. 36. Aqui. Opa, então peraí, não. Eu olhei aqui a letra B, tem os 6 quilômetros também. Hoje eu não nado 6 quilômetros. Hoje eu não nado ou... Ué, não temos alternativa? Peraí. Aqui nós temos o E, o E, o E. E aí, hoje eu não nado. Hoje eu não nado 6 quilômetros. Tá aqui. E não faço abdominais. Aqui não negou. Aqui não negou a primeira parte. E em cima manteve o ou seja, não tem alternativa. Então, porque o gabarito está a letra B. Então, realmente, ao invés de 6 quilômetros aqui, ó,
Corrige aí, deve ser 36, né? Foi um erro de digitação. Então, hoje, eu não nado 36 quilômetros e não faço 100 abdominais. Eu esqueci de colocar o 100 aqui, ó. Então, tá certo. Vamos considerar dessa forma. Então, na digitação ali, coloca um 36 ali ao invés de 6. Né? Apesar de, nas alternativas, terem tanto 6 quanto 36. Mas você corrige lá que não vai mudar em nada. O nosso intuito aqui é estudar, tá certo? Então, trabalhamos aqui a questão de número 6. Vamos projetar a questão de número 7. A questão fala assim: observe as proposições a seguir. Aí você tem aqui P e Q, e aqui você tem R. Aqui, ó, passou uma condicional, tá vendo? Aí o problema fala: a proposição S é equivalente a. Então, nós temos equivalência do condicional. Primeiro, você vai escrever a frase, porque ali você tem R. A proposição S é, você tem aqui, ó, R, que é o desemprego cresce. Então, você vai colocar assim, ó, se o desemprego cresce, então, aí você vai negar o P, o turismo em Itabira. Aí, como aqui, ó, tem a negação, não aumenta. Então, nós temos que encontrar a equivalente dessa frase. Se o desemprego cresce, então o turismo em Itabira não aumenta. Bom, equivalência, nós temos duas regras de equivalências do condicional. Regra 1. Você vai, na primeira regra, manter o se e então você vai trocar a ordem das partes, você vai negar tudo. Então, você mantém o se então, troca a ordem das partes, nega tudo. Então, em símbolos, você tem se P, então Q, você vai negar aqui, ó, trocando a ordem, não Q, mantém o se então e nega o P, correto? Aplicando essa regra, você vai ter assim, ó, se, aí pega a segunda parte e traz para o início. Se, e nega, né? O turismo em Itabira aumenta, como já tem o não, você tira. Então, aí você pega a primeira parte, leva para o final e nega. O desemprego não cresce. Então, a frase equivalente ficou: se o turismo em Itabira aumenta, então o desemprego não cresce. Aplicamos a regra 1. E aí você tem a regra 2, que é o seguinte: você vai trocar o se e então pelo ou. Então, a segunda regra, você troca o se então pelo ou, certo?
você vai negar a primeira parte, você vai manter a segunda parte, certo? Em símbolos, você tem se P, então Q, aí você vai negar a primeira parte, não P. No lugar do se então, você coloca ou, e você vai manter a segunda parte, o Q, tá ali. Sendo assim, nós vamos aplicar a regra. Vamos manter a primeira parte e negar. O desemprego cresce. Então, você coloca o desemprego não cresce. O desemprego não cresce. Ou, e aí você mantém a segunda parte. Ou, o turismo em Itabira não aumenta, correto? Então, usei a questão para a gente recordar as duas regras e reescrevemos a frase aplicando cada uma a regra. E aí bate com a letra B, ó. Se o turismo em Itabira aumenta, vamos até comparar aqui, ó. Se o turismo em Itabira aumenta, então o desemprego não cresce. Ou seja, a banca aplicou exatamente a regra número 1. Beleza? Muito bem. E aí nós temos mais uma questão específica, né? Que nós já recordamos e a banca cobrou novamente, que foi a negação da disjunção, a negação da bicondicional, do se somente se. Qual que é a negação? Troca o se somente se pelo ou. Então, a frase negada vai ficar assim: ou chove em... Peraí. Ou chove em Itabira, ou é verão. Então, a frase negada ficou ou chove em Itabira ou é verão. E aí bate exclusivamente com a letra C. Tá certo? Show de bola? Então, essa aula, né? Pontuamos aí as principais regras que você precisa saber de equivalência, de negação, negação do e, negação do ou, negação do se então, equivalências do se então e equivalências do ou, tá certo? E por tabela pontuamos aí a negação do ou, que a banca cobrou 2 vezes até então, tá certo? Então pegue o material, tente fazer sozinho, rabisca, tendo dúvida, vai voltando na aula também, e qualquer coisa pode chamar lá no grupo, tá certo? Então eu vou finalizar essa aula aqui e até a próxima.